Olá, estudantes do oitavo ano! Eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre fases da vida. Vamos lá? Quais são os objetivos da nossa aula? Caracterizar a gestação, o desenvolvimento do feto e o parto e debater sobre um tema de extrema importância, que é a gravidez na adolescência. Vamos observar esta imagem. O ideal é que todos os filhos sejam esperados. Existem métodos que auxiliam no planejamento. Que métodos são esses? Então, o ideal para todos, tanto para a mãe quanto para essa criança que está vindo ao mundo, é que esse nascimento ele seja planejado. Então, por isso que nós batemos nessa tecla de pedir, de explicar para os adolescentes como se cuidar. Então, a partir do momento que você quer entrar, começar essa vida sexual ativa, você precisa também estar preparada para entender o que isso pode vir a acarretar, acontecer na sua vida. Vamos ler essa reportagem da Nova Escola, Os Medos de Duda, por Alana Sandrelli Ferreira da Silva. Duda é uma adolescente que sonha em fazer engenharia civil. Durante uma festa na casa de amigos, conheceu o Léo, um adolescente mais velho, prestes a entrar no curso de Direito. Já faz um tempo que Léo pediu a Duda em namoro e, em comum acordo, decidiram que era hora de terem um relacionamento mais íntimo. Léo disse a Duda que não usaria preservativo em suas relações, já que o incomodava. Duda não o questionou e a aceitou, por estar apaixonada. Após algum tempo, Duda começou a sentir enjoos e descobriu que estava grávida. Neste momento, ela sentiu uma sensação de insegurança e medo por ter seus sonhos afetados com a notícia. Meninas, nós devemos tomar determinados cuidados, Não só as meninas, é claro, mas as meninas. Nós precisamos aprender e saber respeitar o nosso corpo. E tudo tem limite. Meninos, vocês precisam aprender a respeitar os seus corpos e os corpos das meninas. Não é só o que vocês pensam, o que vocês querem. O que isso pode acarretar? Não dá nada. Eu não gosto. Preservativo é ruim. O que isso pode acontecer? Além de muitas doenças que vocês podem vir a ter, que não é o tema da aula, mas nós não podemos deixar de falar, uma gravidez indesejada. Olha ali no caso da Duda e do Léo, interrompendo ali dois sonhos, Ou interrompendo, ou talvez aí atrasando dois sonhos. Mas eles vão ter que parar ali um deles vai ter que desistir, ou os dois vão ter que desistir desse sonho para poder criar essa criança, Não vão poder abandonar, é claro que não. Então, o momento da geração de um bebê é um período de grandes mudanças. Quando ocorre muito cedo, a gravidez pode significar para os pais responsabilidade para as quais não estavam preparados. Gerar uma nova vida não é fácil. Não só a questão ali do crescimento daquele indivíduo, daquele bebezinho dentro de você, mas todas as responsabilidades que vêm com ele. São custos altos, a questão da saúde, a questão da educação. Será que a gente está preparado? Será que você que está assistindo essa aula está preparado para assumir uma criança na sua vida? Pensa bem. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, uma garota pode ficar grávida na primeira relação sexual. Pode sim. A gravidez na adolescência pode ser decorrente do fato de que moças e rapazes desconhecem ou não utilizaram os meios para evitá-lo. A gente entende que na sociedade como um todo, os adolescentes, eles não têm muita conversa com os seus pais. E aí fica aquela conversa com os amigos,
vão fazer as suas pesquisas, né? Ali na internet, vão ficar navegando para tentar descobrir alguma coisa. E aí, pessoal, por essa falta de informação ou por informações fakes, fazem o quê? Acabam, então, não utilizando, ou por vergonha também, né? Aí, tenho vergonha de ir na farmácia comprar um preservativo. Ou não tenho dinheiro. Tenho vergonha de ir no posto pegar um preservativo. Gente, vai no posto, tem uma caixinha lá nas UPAs, tem uma caixinha para fora das farmácias, que você nem precisa pedir nada, é só chegar lá e pegar. Então, é uma dica, né? Para que vocês não façam coisas erradas, não façam coisas sem pensar, porque uma gravidez não tem como se arrepender depois. Não tem como fazer isso, né? Então, precisa conhecer o teu corpo, precisa se cuidar para que isso não aconteça. Uma gravidez inesperada, em qualquer idade, pode trazer sentimentos opostos. O casal pode sentir-se feliz, orgulhoso, mas também, ao contrário, pode sentir-se preocupado e aborrecido. A chegada de um bebê deve primordialmente acontecer num momento planejado pelo casal. Para que se tenha uma criança, é necessário tantas coisas, mas tantas coisas, que a gente precisa planejar, porque é um gasto muito alto. Então a gente precisa ter aquele planejamento. Será que eu estou preparado para ter uma vida, cuidar de uma vida, poder alimentar essa vida, poder dar roupa para essa vida, poder educar? E principalmente, né, toda essa questão de saúde. Será que eu tenho condições para tudo isso? Põe na ponta do lápis. Vamos à nossa primeira atividade. A experiência de ter um filho inaugura um momento importantíssimo no ciclo vital da mulher e do homem, com grandes repercussões no meio familiar. Comente a importância do planejamento familiar. Você aí que está assistindo a nossa aula, sabe o que é esse planejamento familiar? Entende o que é isso? Se você entende, você sabe qual é a importância desse planejamento? Vamos lá, um tempinho para vocês responderem.
aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vamos só conferir, então. Vamos lá. O planejamento familiar é um conjunto de ações que auxiliam homens e mulheres a planejar a chegada dos filhos e também a prevenir uma gravidez indesejada. Então, uma gravidez indesejada, ela só vai conseguir, né? A gente só vai conseguir prevenir utilizando aí meios de prevenção. Camisinha, anticoncepcionais, aí você consegue se prevenir. A questão do planejamento familiar é muito importante, né? Será que este é o momento? Então, espera você terminar seus estudos, principalmente, tenha um emprego, deixa a tua vida estabilizada. Aí sim, né? Aí sim é aquele momento de pensar, será que agora sim eu tenho condições de colocar uma criança no mundo e de poder cuidar dessa criança, que tem que ter todo um cuidado com eles, ok? Normalmente, o nascimento do bebê ou o parto ocorre após aproximadamente 9 meses de gestação. Ou que os médicos costumam, eles gostam muito de falar não de meses, né? As pessoas sempre perguntam, quantos meses você tá? Mas, na verdade, os médicos contam por semanas, tá? Então, normalmente, a gente chega aí, em média, até 40 semanas. Porém, diversos fatores podem ocasionar um parto antes desse período. Que aí, no caso, se for muito antes dessas 40 semanas, a gente chama de parto prematuro. O momento do parto pode ser anunciado e percebido pelas gestantes de várias maneiras. As cólicas, que são as dores do parto, são decorrentes das contrações da musculatura do útero. Então, o nosso corpo, ele já é totalmente preparado para isso. E aí, o que acontece? Então, quando o bebezinho ele já está pronto, o nosso útero vai começar a realizar contrações para poder expulsar esse bebezinho de lá no momento certo. Então, ele vai começar a contrair. O quadril já deu aquela largada no decorrer do período da gestação, justamente para isso, para que o bebezinho saia ali. Claro que daí isso a professora está falando num parto normal. Tem situações que aí precisam, ser cesáreas. No parto natural, podem se distinguir 3 fases. Primeiro, a dilatação do colo do útero, que permite a passagem do bebê. Essa dilatação é facilitada pelas contrações da musculatura. Então, dessa musculatura uterina. Então, o que vai acontecer? Aqui o útero ele vai realizando as suas contrações para realmente impulsionar esse bebê para passar aqui no canal. Um outro anúncio é o rompimento do saco amniótico, ou seja, a gente está muito acostumado a chamar de bolsa, As membranas do saco amniótico se rompem e o líquido do seu interior extravasa. Então, quando está chegando ali perto, no dia, de ganhar o neném, o que acontece? Tem esse rompimento dessa bolsa. É um dos primeiros anúncios. Tem mamães que não passam por isso. Tem mamães que às vezes esse rompimento é feito no hospital, Começa a sentir contrações e tal, mas a bolsa não rompe. Mas na sua maioria tem esse rompimento. No momento da saída da bebê, ou do bebê, as contrações do útero são mais fortes. E essas contrações, elas vão ajudando a empurrar o bebê. Geralmente, a cabeça do bebê sai primeiro, então se ele tiver certinho, encaixadinho, a cabecinha dele sai primeiro e logo depois, então, sai o restante do seu corpinho. Olha que coisa mais linda, Então, o cordão umbilical do recém-nascido será cortado. Depois do nascimento, o útero volta a se contrair para a expulsão da placenta. Vamos então à nossa segunda atividade. As gestantes têm se empoderado cada vez mais e realizado durante o seu pré-natal o seu plano de parto, instrumento que tem por objetivo descrever como ela, o seu parceiro e sua família desejam que o trabalho de parto transcorra. Comente a importância de planejar o parto. Não digamos que essa gestação tenha sido totalmente planejada, ou também se ela não foi. Mas se ela não foi planejada, ou se ela foi, tem uma criança a caminho. E a gente vai ter que cuidar. Você aí vai ter que cuidar. E aí, vamos então realizar um planejamento desse parto. Então,
Comente qual é a importância de se planejar essa vinda, né? Esse momento aí da mãe, ok? Um momento para vocês responderem. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, nós precisamos pensar, né? Planejamento familiar de extrema importância. Então, pensem aí, né? Qual que é o momento correto? Se cuidem até esse momento, né? Para a chegada ser mais que especial, para que vocês possam curtir essa chegada de uma forma bem saudável. Aí, a partir do momento que você planejou tudo isso, outra coisa que a gente tem que planejar agora é esse momento, é esse parto. Então, o que a gente faz, né? Qual que é a importância de planejar isso? Opa. O plano de parto ajuda na comunicação entre a gestante e os profissionais que farão o parto. Nele fica registrado todo o planejamento de como tudo deve ocorrer, incluindo os cuidados pós-parto com a mulher e o bebê recém-nascido. Muito importante, porque esse momento é único. Cada pessoa, né, recebe esse momento de uma forma. Então, a gente não tem como prever como vai ser esse parto, se vai ser um parto de forma natural, se vai ter que passar por uma cesárea, o que essa mulher vai passar, quantas horas de trabalho de parto. Então, são infinitas perguntas que não são respondidas. Elas vão acontecer no momento do nascimento dessa criança. Então, o que acontece? Ter conversado com alguém, ter planejado com alguém o que você gostaria, o que você não gostaria que fizessem com você, principalmente com essa criança no momento do parto, é de extrema importância. Então é muito importante que você planeje, né? Desde o começo. Tente planejar a sua vida, tente planejar a sua família e, se isso for possível, tente planejar também o seu parto. Mas, caso seja uma gravidez que você não estava esperando, depois que esse susto passar, planeje o seu parto também, né? Tenha esse cuidado. Mas, acima de tudo, que eu quero dizer, deixar para vocês nesta aula, cuidem-se, principalmente nessa fase da adolescência, em que o corpo de vocês está em transformação, o cérebro, os pensamentos de vocês e toda a vida de vocês ainda tem muita coisa para vocês escolherem. Então, se for o caso de começar uma vida sexual ativa, pede para a mamãe levar no médico, tomar remédio, né? E meninos aí, cuidado, né? Se protejam, né? Tanto os meninos quanto as meninas estejam sempre precavidos aí para não cair nessa, né? Para não chegar a ter uma gravidez indesejada. Esperem, porque o curso da vida tem tudo, para tudo tem um momento certo. Então não precisa atropelar nada nessa vida, não. O que vimos nessa aula? A gravidez na adolescência e características do parto. Então, claro que aqui a gente falou assim, basicamente, e a gente trabalhou ali mais dentro de um parto natural, mas podem acontecer muitas outras coisas, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até breve!